Rapaziada, beleza? Tudo certo? Conforme prometido, hoje eu vou fazer para vocês, vou falar sobre as 10 Red Pills do Nessan Halita, que na verdade são Red Pills sobre o comportamento feminino que ele destaca no livro dele como características do sexo frágil. Eu havia dito para vocês na época, né? Quando eu comentei que eu ia fazer esse vídeo, eu falei que eu ia falar sobre 10 Black Pills do Nessan Halita, só que na época eu não tinha muita noção sobre a diferença entre Red Pill e Black Pill, e depois eu comecei a procurar a respeito e eu descobri que a Black Pill é mais conectada à teoria da aparência, não tem nada a ver com a parte mais profana da natureza feminina, que era o que eu imaginava, né? Então eu mudei o nome desse vídeo aqui, mas o tema é a mesma coisa, o assunto é o mesmo, os tópicos que eu vou separar, que eu separei, que eu vou comentar aqui com vocês não mudaram. Então a primeira que ele separa aqui para nós, que ele comenta, é que elas se comparam sempre umas com as outras, e você precisa estar ciente disso. Acima de tudo, hoje em dia que a gente tem as mídias sociais que definitivamente aumentaram essa comparação entre elas. Quando as mulheres se comparam, rapaziada, consequentemente o que acontece é que, em virtude dessa comparação que elas acabam praticando, a insatisfação aumenta, e para você estar satisfeito, você precisa ser mais exigente para conseguir preencher os seus requisitos ou os padrões que você espera naquela pessoa que você está se comparando com ela, ou com aquelas coisas que você, com aquele estilo de vida que você está se comparando. Todo mundo se compara, isso é normal, mas quando essa comparação se torna um vício, consequentemente o nível de exigência dessa pessoa acaba aumentando também, que é o que a gente observa muito hoje em dia com as mulheres modernas principalmente. Então esse é um ponto que ele destaca aqui, que elas se comparam muito com as outras, e a mídia social colocou gasolina nessa fogueira, o que piorou o comportamento delas, e quem acaba se ferrando lidando com esse comportamento somos nós. Número 2, são altamente competitivas, e justamente é uma consequência dessa comparação entre elas. Nós homens, nós somos muito competitivos também, só que de um modo geral, a gente compete mais pensando em conseguir sexo, e as mulheres não competem entre si pelo sexo, mas sim pelo poder que elas terão sobre o sexo e, consequentemente, sobre você. Quanto mais empoderadas as mulheres são, as mulheres competem hoje para se tornarem empoderadas sexualmente. Para quê? Para terem mais poder sobre o sexo masculino, ou sobre o homem, ou sobre os homens, ou sobre algum homem específico que elas estão cobiçando, vamos dizer assim. É claro que, como eu estou dizendo, toda mulher tem uma manipuladora dentro de si, assim como todas as pessoas são hipócritas, mas existem níveis. Esse é um efeito que a mídia social trouxe. Deixou as mulheres mais comparativas, consequentemente mais competitivas, o que aumentou o nível de exigência e de manipulação dessas mulheres sobre os homens acima de tudo. Próximo tópico aqui que ele separou, terceiro, lutam para conquistar o homem de uma mulher linda. Isso aqui também está conectado com o aspecto competitivo delas, é uma das formas que elas estão competindo. Quando o cara tem uma mulher muito bonita, muitas mulheres irão se interessar por esse cara. E às vezes o que acontece é que o motivo pelo qual essa mulher está interessada em você é só enquanto você estiver com essa mulher bonita. Porque eu já peguei casos aqui no canal de camaradas que, por exemplo, eles tinham, de certa forma, uma amante, por assim dizer, que eles saíam e essa garota cobrava mais prioridade, cobrava mais envolvimento emocional, cobrava relacionamento, exclusividade, até que chegou um momento que esse camarada resolveu terminar com a garota que ele tinha, fixa, namorada, para ficar com a amante, e em pouco tempo a amante acabou perdendo interesse, perdendo atração sexual, dando um pé na bunda dele e ficando com outro cara. E a conclusão que a gente chegou é porque ele perdeu a ansiedade de competição que a namorada dele proporcionava, e que consequentemente a amante estava competindo com ela para ver quem tinha um lugar de ser mais importante na vida dele. Depois que ela conseguiu ocupar esse lugar, ela não quis mais ficar com ele. Então esse é um problema que pode acabar acontecendo. Muitas vezes a mulher, porque assim, o que acontece é que muitas mulheres, rapaziada, elas não têm certeza, não estou dizendo todas, elas não têm certeza sobre a beleza delas ou sobre quão atraente elas são. Então elas utilizam essa forma de competição para se autoafirmarem de que elas são mais bonitas do que aquela mulher. Então muitas vezes é fácil você dizer se a outra pessoa é bonita, mas não é fácil dizer se nós somos realmente atraentes para os outros. Então quando uma mulher sabe que aquela mulher é bonita e atraente, principalmente porque ela tem um parceiro ou chama a atenção de outros homens, e ela consegue roubar esse cara dela, isso diz que ela provavelmente é muito bonita também, e às vezes mais bonita do que aquela mulher, que serve para ela se autoafirmar sobre a beleza e sobre a percepção que ela tem de si mesma. Número 4, são naturalmente adaptadas à espera. Isso aqui é num sentido, rapaziada, de evolução das mulheres, porque no passado os homens tinham que caçar, correr atrás dos alimentos e trazer para que fossem preparados pelas mulheres na tribo, na vila que eles viviam. Então, consequentemente, as mulheres sempre esperaram mais, por isso que ele diz que elas são adaptadas à espera. E isso acaba se manifestando muitas vezes na relação sexual entre vocês.
quando vocês vão transar. Por isso que as mulheres conseguem esperar mais tempo por sexo. Isso acaba sendo muitas vezes frustrante e torturante para o homem. Não só porque elas aprenderam mais a esperar para selecionar também o melhor homem, já que nós estávamos sempre competindo para ver quem conseguia a melhor fêmea, então elas têm mais paciência sexual, mas também por todo o aspecto evolutivo delas, que elas sempre esperaram mais do que nós. Por isso que nós homens, nós somos mais preocupados com o tempo, de certa forma, do que as mulheres, generalizando, é claro, né? Claro que tem mulheres que são extremamente preocupadas com o tempo que elas estão perdendo, mas generalizando, nós homens nos preocupamos mais com essas coisas. Número 5. Detestam homens débeis e fracassados. Aqui é no sentido de que, basicamente, os homens que não são campeões ou vencedores não recebem qualquer tipo de empatia por parte das mulheres, rapaziada. Não adianta se você é um incel, se você é um cara que não tem relação sexual, elas não estão nem aí para sua dor, muito pelo contrário. Elas vão sentir nojo de você, desprezo, e vai ser um motivo para você ser repudiado. É só você ver os caras que não têm relação sexual, eles são estranhos, são esquisitos, elas não têm empatia por isso. Então não é só nenhuma questão de que elas têm indiferença, na verdade elas têm desprezo por homens que são débeis e fracassados. Porque você é uma grande red flag, é um sinal de alerta de que você é um cara que compromete a evolução genética, que compromete a habilidade dela de escolher o melhor parceiro. O homem que é um débil e um fracassado, rapaziada, basicamente representa para a mulher um inimigo da hipergamia. E as mulheres nunca podem comprometer a hipergamia delas. E esse cara aqui é um forte sinal, um indicativo de que ele é um forte comprometimento à hipergamia da mulher. Número 6. Elas se dão apenas, esse aqui é muito importante que eu quero destacar. Se dão bem apenas com homens que ignoram suas flutuações de humor e seguem seu ritmo. Em que sentido? Quando o Nessa Halita ele comenta aqui sobre se dar bem com a mulher, ele fala principalmente sobre você estar num relacionamento, né, sexual, é claro, não de amizade, estar num relacionamento sexual, ou estar tendo relação sexual, ou manter essa relação sexual com essas mulheres. O cara que não consegue ignorar e que sempre acaba caindo em jogos emocionais e manipulativos das mulheres, não sabe lidar com suas flutuações de humor e seguir seu ritmo, ser indiferente, como passar no shit test, por exemplo, é o cara que, consequentemente, não irá se dar bem sexualmente com elas. Por isso é importante, rapaziada, você sempre colocar a sua felicidade acima da felicidade da mulher. É isso que eu quero dizer quando a sua felicidade é soberana. Significa você ignorar as flutuações de humor de uma mulher, porque elas são mais emocionais, colocar sua lógica acima disso, o seu estado emocional, não comprometer o seu humor para satisfazer o humor dela. Porque o que acontece é que muitas vezes quando as mulheres têm essas flutuações de humor, ou elas têm essas baixas emocionais, essa instabilidade, muitos homens acabam comprometendo às vezes a sua felicidade, o seu estado emocional, para satisfazer ou para melhorar o estado emocional de uma mulher. E, em linhas gerais, isso significa comprometer a sua felicidade, a sua satisfação, nem que seja momentânea, pela felicidade dessa mulher. O que, consequentemente, irá desestabilizar e abalar o seu relacionamento, principalmente o lado sexual. Consequentemente, você irá se dar mal com ela. Então, o que acontece, rapaziada, é que se você estiver bem emocionalmente, se você tiver com uma sensação de dever cumprido, com uma sensação de ego no positivo, se seu ego estiver no verde, mesmo que ela estiver instável ou estiver tendo flutuações de humor, você não deve comprometer e colocar seu ego no negativo para satisfazê-la emocionalmente. Porque se seu ego estiver no negativo, se a sua felicidade estiver comprometida, todo o relacionamento está comprometido. Próximo tópico que ele separou aqui, número 7. Nunca deixa um homem concluir se elas são santas ou vadias, para que ele não arranje outra. Isso aqui, de certa forma, é um sinal misto que a mulher manda para o homem, né? Até certo ponto ela vai ser promíscua com você, mas não ao ponto de você achar que ela é assim com todo mundo. Então muitas vezes elas acabam sendo vadias, como ele destacou aqui, mas só contigo. Nunca fiz isso com ninguém, você foi o melhor de todos. É a primeira vez que eu faço isso. Então elas são vadias, mas de maneira exclusiva. É só com você que eu estou fazendo isso. Só você despertou isso lá de mim. Que a gente sabe que não sempre, mas na maioria das vezes é uma mentira. E elas usam esse duplo padrão para que você não ache que elas são vadias demais ao ponto de se bloquear emocionalmente. Porque elas sabem que o homem se protege de mulheres que têm esse comportamento promíscuo, principalmente, claro, autoexplicativo, né, com outros homens. Então elas sempre mantêm esse balanceamento de serem santas com você, mas não ao ponto de você perder interesse e procurar uma mulher que é mais vadia do que ela. Então elas usam isso para manter você com elas, mas ao mesmo tempo se envolver emocionalmente, tá? Não só vendo ela como objeto sexual. Número 8. Instrumentalizam o ciúme masculino. Esse aqui é interessante, elas provocam em você os ciúmes propositalmente, né?
Eu já expliquei que você não deve demonstrar ciúmes, principalmente por um cara específico, porque você vai acabar validando ele, só que eu quero trazer uma perspectiva diferente para vocês. Quando você se relaciona com uma mulher, rapaziada, tá, exclusivamente namoro, você está fazendo uma negociação, uma troca com ela. Essa troca funciona da seguinte forma: você está comprando a exclusividade dela com o seu sentimento. Você está comprando a exclusividade com a atenção não sexual, com amor, vamos usar esse termo. A mulher te dá fidelidade por amor, entendeu? Você dá pra ela o quê? Fidelidade por amor? Não, você dá fidelidade por sexo. É mais ou menos assim que funciona. Porque a sua fidelidade, a sua exclusividade não tem preço, não tem valor, perdão. Por quê? Porque você não tem um monte de mulher correndo atrás de você via de regra, normalmente falando. Não é o caso dela. Então, quando você namora com uma mulher, não é como se você falasse, beleza, eu vou resistir a essas mulheres que querem ficar comigo pra ficar só com você. Com ela acontece dessa forma. Ela decide resistir a esses homens que querem sair comigo, que a mulher sempre tem parceiros sexuais à disposição dela. A mãe natureza configurou a mulher para que ela tivesse opções automáticas, só por ela ser mulher, é instalado de fábrica, já vem nela, não é o seu caso. Então quando a mulher namora com você, ela fala o seguinte, beleza, você me ama, você me dá o seu amor, e eu vou resistir a esses homens aqui, que se chama o quê? Ser fiel. Quando a mulher usa os ciúmes, de certa forma, muitas vezes, ela está dando para você um gostinho, entendeu? Do poder que ela tem sobre você. Ela está mostrando para você como o poder de resistência dela pode ser interrompido a qualquer momento. Então, como se ela mostrasse para você, ó, se você não melhorar o seu comportamento, eu vou parar de resistir. Essa é uma das maneiras que elas utilizam os ciúmes em você. Para o quê? Para mostrar o poder que ela tem sobre você. Para mostrar que nesse relacionamento ela é mais poderosa do que você. Porque para ela conseguir um outro parceiro, basta ela parar de resistir. E às vezes, se você não está tendo um comportamento que ela gostaria que você tivesse, ela pode utilizar os ciúmes em você para mostrar o seguinte, olha só, se você não agir como eu quero que você haja, eu vou parar de resistir a esses homens aqui que estão dando em cima de mim. Porque a única coisa que me impede de trair você é a minha resistência. Que é um poder que a mulher tem que você não tem. Elas são mais poderosas do que nós em relacionamentos, rapaziada. Isso é uma verdade. Número 9. Se autoafirmam por meio do sofrimento masculino que se origina do desejo ou do amor. Se culminar em você tirar sua própria vida, será melhor ainda e nenhuma piedade será sentida. Aqui ele explica isso no sentido de que o sofrimento masculino de desejo ou amor, se o homem está sofrendo por desejar uma mulher ou por amor, isso para elas é uma validação. E quando o cara tira a própria vida dele, isso é uma validação maior ainda. Você sofrer é uma coisa. Você ficar incomodado porque você ama uma garota, porque você deseja ela sexualmente, é um nível de validação. Quanto maior é esse incômodo, chegando ao ponto de sofrimento, maior será essa validação para ela também. Se chegar ao ponto, para algumas delas, do cara tirar a própria vida, isso diz muito sobre o poder que ela tem sobre os homens, ou sobre quão desejável ela é sexualmente. Você desejava tanto ela sexualmente, nesse caso, que você tirou a sua própria vida pelo sentimento que você tinha por essa mulher, ou pelo desejo sexual que ela provocou em você. Consequentemente, o poder de atração dela, o poder que ela tem sexual sobre um homem, ou sentimental, é maior do que a própria vida dele, ou seja, isso é uma puta validação pro ego dela. Mas não para todas as mulheres, para algumas, dependendo da circunstância que o cara tirou a própria vida, se ela ainda tem sentimentos por esse cara, isso pode gerar sim remorso e piedade, definitivamente. Não é sempre, ele fala aqui que nenhuma piedade será sentida, depende da ocasião, é claro. Tá bom? Mas via de regra, num caso em que a mulher já seguiu em frente, já se envolveu com outro cara, está se envolvendo e não gosta mais do anterior, se esse cara tirar a própria vida, muitas vezes essa mulher não irá se importar e não sofrerá tanto com isso. É isso que eu quero dizer, tá bom? Porque ela já seguiu em frente. E muitos caras tiram a própria vida deles porque eles não toleram ver a namorada ou a mina dele, a mulher dele com outro cara. Por isso que a Red Pill salva a vida desses caras, explicando para eles que ela nunca foi sua, somente foi a sua vez e que a alma gêmea não existe. Por último, a número 10, que eu acho também muito importante, quero trazer para vocês uma perspectiva diferente dessa história, porque muitos ficam decepcionados, frustrados, ressentidos com essa característica, que é, elas não amam você por simples retribuição ao fato de serem amadas, mas sempre por algum interesse. Aquela história de que o amor do homem é idealista e o amor das mulheres é utilitarista. O que eu chamo isso, rapaziada, é de que o amor das mulheres é condicional e não incondicional como é o da nossa mãe. Mas você não quer ser amado pelas mulheres e você não será como a sua mãe amava você. Isso não vai acontecer e você não deve querer que seja dessa forma. É bom pra você, rapaziada, que o amor das mulheres seja utilitarista, porque você também deve amar elas de maneira utilitária. Você também deve amar, entre aspas, as mulheres, para quem quer se relacionar, para quem está se relacionando,
com condições. Como que eu vou exigir condições ou requisitos de uma mulher se ela me amar incondicionalmente? Eu não tenho moral para fazer isso. Agora, se elas me amam condicionalmente com várias condições, eu tenho o direito também de impor as minhas condições para me relacionar com ela. E se ela não cumprir essas condições, ou se ela deixar de cumprir, se ela estava cumprindo e parar de cumprir essas condições, eu me posso ter o direito, me permitir ir embora ou deixar de amá-la. Então é bom que elas amem você condicionalmente, porque você também deve amá-las condicionalmente. E se ela parar de cumprir aqueles requisitos que você estabeleceu no relacionamento, você deve ir embora ou deixar de amá-la ou deixar de investir emocionalmente nesse relacionamento. Esse é o vídeo, deixa a opinião de vocês por gentileza, já ficou muito longo, tá muito calor aqui, eu vou encerrar. Um abraço.